Olha só, Caliel, quando a gente fala sobre as emoções aflitivas, aquilo que nos prende no sofrimento, no lugar em que nós estamos, basicamente, nós conhecemos e lidamos no nosso dia a dia de forma até consciente com quatro delas, né? São cinco ao todo, mas de forma consciente nós sabemos o que é o apego, o que são as paixões, o que são os desejos. Então, a primeira emoção aflitiva que nos causa dor, que nos causa sofrimento, é o apego. É quando nós nos apaixonamos, quando nós desejamos, quando nós queremos muito ter algo. E depois que nós temos, essa coisa de tentar manter. Então, a primeira emoção aflitiva é o apego. Nós conhecemos o apego. Todos nós já sofremos por uma paixão, já sofremos por desejar muito alguma coisa. Então, nós lembramos dessa emoção aflitiva. Uma outra emoção que também nós reconhecemos, está no nosso dia a dia, muito facilmente nós lembramos dela, é a raiva. Então, o apego, nós desejamos algo e queremos ter algo. E num determinado momento, aquilo que nós desejamos ter, pela impermanência que permeia tudo, não há nada permanente, nada que surgiu vai durar para sempre. Então, a paixão, aquilo que eu conquistei, num determinado momento, ela é tirada de mim. E o perder o objeto do apego gera raiva. Então, percebam que sempre que nós sentimos raiva, essa raiva tem origem na perda de algo que nos era caro. Ou até mesmo na possibilidade da perda, até mesmo da nossa autoimagem. Então, quando alguém nos xinga, imediatamente nós que defendemos uma autoimagem, defendemos aquilo que pensamos que nós somos ser, né? Defendemos aquilo que nós acreditamos que nós somos, assim que alguém nos xinga, alguém nos agride, imediatamente surge a raiva. E a raiva, ela tem como ponto de partida, então, a negação do apego. Quando aquilo a que nós somos apegados, de alguma forma, nos é tirado. Desejamos algo, temos apego por aquilo. Perdemos, surge raiva. São duas emoções aflitivas bastante fortes. A raiva é superpotente, o apego é superpotente, a paixão é superpotente. Quando nós desejamos algo e conseguimos, surge a terceira emoção aflitiva, o orgulho. Como nós somos orgulhosos daquilo que nós conquistamos. E como o orgulho dificulta nossa relação, nossa vida. Como o orgulho dificulta, por exemplo, um processo de reconciliação. Como o orgulho dificulta o bem-estar e o bem conviver entre as pessoas. Nós nos magoamos, imediatamente o orgulho nos impede de retomar, de recomeçar. Então, uma terceira emoção aflitiva é o orgulho. A quarta emoção aflitiva, eu diria, que são os ciúmes. Eu não, a tradição, né? A tradição coloca essas emoções aflitivas. E os ciúmes é exatamente quando eu desejo algo, eu desejo ter algo, eu quero ter e não consigo ter. E o outro tem. Eu olho para o outro e eu tenho ciúmes, porque eu gostaria muito de ter aquilo que ele tem. Ciúmes ou inveja. Então, de uma forma prática, nós dizemos que são quatro emoções, mas uma é a raiz das quatro, que é a ignorância. E a ignorância surge exatamente no passo e no momento em que eu não reconheço o outro como igual a mim. Ou ainda, gero uma dualidade entre eu e o outro. A geração dessa dualidade, essa ruptura, essa cisão, cria em mim uma identidade. Eu sou diferente do outro. Eu sou diferente
de você, sou diferente de você, telespectador, e quem está acompanhando o Diário News. Quer dizer, quando eu crio essa premissa da diferença, essa heresia da separatividade, como se eu fosse um e você outro, eu começo então a me colocar como melhor que o outro, mais importante que o outro, né? Em que as minhas situações são as mais importantes nesse momento, e então imediatamente eu vou criando a separatividade, e a heresia da separatividade gera as emoções aflitivas, gera todas elas. Ela é a primeira, ela é a ignorância. A ignorância, então, faz com que quando eu encontre algo diferente de mim, goste ou não goste, aquilo que eu gosto, eu gero apego, aquilo que eu não gosto, eu gero raiva, e a relação entre apego e raiva geram as outras duas, os ciúmes e a inveja. Então, essas são, de acordo com a tradição budista e a tradição Yugdrumbon, que é essa tradição pré-budista tibetana, essas 5 emoções, elas causam todo o sofrimento que nós vivemos em nosso dia a dia, ao longo da nossa vida. Então, o sofrimento, o que nós chamamos de samsara, o sofrimento é gerado por essas emoções. E são essas emoções que nos mantêm no ciclo constante de renascimento e morte. A ignorância gerando o apego, gerando a raiva, gerando orgulho, gerando inveja. Então, de alguma forma, muitas de nossas doenças mentais, né, de acordo com a tradição, elas têm origem exatamente nessas emoções aflitivas, porque elas ficam em nosso fluxo mental e, ao se estabelecerem em nosso fluxo mental, elas, de algum modo, nos impedem ou dificultam nosso processo de realização, o nosso processo de iluminação. Porém, a gente não pode ser ingênuo de acreditar que as emoções aflitivas não estarão conosco, ou que nós seremos capazes de superar de forma imediata todas elas. A superação das emoções aflitivas, ela se dá com um processo, com um trabalho de treinamento mental, treinar a mente não para não sentir raiva, porque a raiva ela será sentida, o apego será sentido, o orgulho será sentido, a inveja será sentida, mas nós treinamos a nossa mente para reconhecer a raiva que surge e não se tornar raiva com a raiva, não seguir a raiva, não seguir o apego, mas se conectar diretamente com o nosso interior, com o nosso refúgio interior, com o nosso espaço sagrado. Então, raiva, apego, orgulho, inveja, ignorância, elas estão aí formando o samsara, fazendo o samsara, fazendo essa roda do samsara girar. Mas cabe a nós, em treinando a nossa mente, trabalhar sem cessar para que essas emoções aflitivas que surgem e estão no nosso dia a dia possam ser usadas como recurso, como alicerce em nosso caminho espiritual. Há um risco que é muito perigoso dentro do caminho espiritual, que é o risco de nós negarmos as emoções aflitivas. Há um risco. E muitas vezes, quando nós assim o fazemos, nós recalcamos. E ao invés de trabalharmos e evoluirmos em nosso processo de liberação, nós fingimos não ter raiva e recalcamos a raiva
recalcamos o apego, recalcamos o orgulho, a inveja. Veja, a proposta do caminho espiritual não é negar que nós somos humanos, que nós estamos no samsara, muito pelo contrário, é reconhecer que nós estamos no samsara, que nós somos humanos, que nós temos as emoções aflitivas e usar as emoções aflitivas como recurso em nossa busca espiritual.